legal. Quero a participação de vocês. Quero que vocês liguem as câmeras para mim olhar o rostinho de vocês, certo? E vamos nós. Separação de misturas. E a gente vai dar início com um dos processos de separação de misturas, conhecido como filtração, que eles separam um sólido de um líquido. Estão vendo aí, ó, o Erlenmeyer e um Becker, onde o Becker ele vai derramando o líquido através desse funil, e aí ele cai o líquido, somente o líquido, né, no Erlenmeyer. Aí ele diz: coar café com filtro de pano ou de papel também é um processo de filtração. Filtrar a água em recipientes caseiros, cujos elementos filtrantes são velas de porcelana porosa, com carvão ativado em seu interior. Tá vendo, ó, qual é o elemento filtrante de um filtro que a gente tem em casa? E um aspirador de pó também, com aparelhos que utilizam filtro. Tudo isso faz parte de um processo de separação de misturas da filtração. E é um processo de separação simples que todo mundo conhece. A decantação. Como é que a gente faz um processo de separação de decantação? Deixar o sistema em repouso até o sólido ou líquido mais denso, no caso, aquele mais pesado, vai se depositar no fundo. Como é que acontece esse processo de separação de decantação? Aí ele traz o exemplo, ó, a imagem. Aí a gente vai ter a areia, que está em suspensão em água. Tá aqui, ó, nesse primeiro beckerzinho. Estão vendo a água turva? Então, vai ser a areia. E aí, ó, a água, né? E ele vai lentamente, quando eu deixo esse becker decantando, ou seja, em repouso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer essa segunda imagenzinha aqui, ó, ele em repouso, ó, o jeito dele, ó. Ele vai se depositando, né, ó, essa areia no fundo, até chegar à terceira imagem, que é a areia completamente no fundo e o líquido, né, ó, em cima. E a gente consegue ver, né, essa separação aqui, a gente consegue ver as duas substâncias, né, ou seja, aqui no caso, ela é uma substância heterogênea ou homogênea? Lembram que homogênea é quando eu não consigo enxergar as duas fases, e heterogênea é quando eu consigo enxergar as duas fases. Aqui no caso, tá a água e o sólido abaixo. Então, ela é heterogênea, eu consigo enxergar as duas, né, os dois componentes que estão presentes dentro desse becker. E aí ele diz, ó, uma separação de uma mistura de água e óleo também é através de um processo de decantação. Ele vai ficar lá decantando, ou seja, vai ficar ali de molho, né, aguardando, né, a gente vai ficar só visualizando, a gente não faz nada. Ele que vai se separar sozinho, tá certo? Levigação. Passar correntes de água por um sistema composto por sólidos de diferentes densidades. Ao flutuar os sólidos menos densos, no caso leve, são arrastados pela água, que não conseguem arrastar os mais densos, os pesados. Esse processo de levigação é uma técnica muito usada na atividade de mineração, separando o ouro da areia. É um dos processos de separação de misturas também muito interessante. Peneiração é a separação dos componentes de um sistema constituído de materiais sólidos. Peneiração a gente conhece, né? É muito comum, vocês conhecem o processo de separação de misturas da peneiração. Por diferenças no tamanho dos grãos, os sólidos são separados com o auxílio de uma peneira, que retém os grãos maiores. E aí, abaixo vai ter duas máquinas, ó, que tem aí utilizadas em construção civil para a separação da areia e do cascalho, essa primeira máquina, e a segunda máquina vem, ó, a separação de britas de diferentes tamanhos empregadas nas pedreiras. Então, aqui, né, em máquinas, só é feita o processo de separação de peneiração. E manualmente, ó, estão vendo aqui do lado a imagem, também é um processo de separação de peneiração. A destilação
separação de misturas constituídas de duas ou mais substâncias líquidas ou de sólidos totalmente dissolvidos em líquido. Um exemplo aqui de uma mistura homogênea, que no caso é a água e o álcool, ele é homogêneo porque eu não consigo ver, que tem dois componentes lá, água e álcool. Quando se mistura, eu não consigo saber o que é água e o que é o álcool, por isso que ela é uma substância, uma mistura homogênea. E aqui uma mistura heterogênea, que é uma solução constituída de uma substância líquida, mais uma substância sólida, que é a água e o sal, né? Tá aqui, aliás, né? Desculpa, ela não é heterogênea, ela também é homogênea. Por quê? Porque a água, o sal, ele vai se dissolver na água. Então, eu não vou conseguir ver ali, né, os cristais do sal, certo? Ele se dissolve completamente. Eu só consigo saber que aquilo ali é uma solução de água e sal se eu tomar, que eu vou sentir o gosto. Porém, a olho nu, eu não vou conseguir identificar ali. Então, ela é uma substância homogênea, certo? Não consigo identificar dois componentes ali dentro, tá bom? E precisa de um processo de separação de destilação. Aqui, ó, é uma destilação, mas, vamos supor, vamos dizer assim, deixa de ser manual e passa a ser feita em fábricas, né, em fabricação. Ele diz aqui, ó, utilizado na fabricação de bebidas como a cachaça e na fabricação do álcool etílico, que é o nosso álcool comum, que é o etanol, certo? Então, como é que acontece esse processo de destilação? Primeiro, vai existir aqui nesse balão volumétrico uma solução de etanol e de água, ou seja, da água mais o álcool. Quando eu aquecer esse balão volumétrico, estão vendo aí na imagem o calor? Quando eu aquecer, vai vir o segundo passo, que é a evaporação e a condensação desse etanol. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai passar aqui nesse condensadorzinho, ó. Estão vendo, ó? Aqui nesse condensadorzinho vai ter uma saída de água de refrigeração e vai ter uma entrada de água de refrigeração. Ele vai passar por ele, o vapor ele se condensa e se liquefaz, e ele vai derramar aqui, ó, o etanol. Estão vendo dentro desse becker? Então, aí é um processo de destilação, e ele é utilizado na fabricação da cachaça e do próprio álcool etílico, tá bom? Outro processo de destilação, né, que gera várias matérias-primas, é o petróleo. Ele passa nessa coluna de destilação. O petróleo, ele é uma mistura que contém várias substâncias diferentes, certo? Por exemplo, ele pode liberar aqui, ó, quando ele passa por essa coluna de destilação, ele é muito denso, estão vendo? Ele é um óleo. Ele é muito parecido com um óleo, né? Muito denso, grosso. E aí ele gera o gás, ele gera a nafta, ele gera a gasolina, ele gera o querosene, o gás óleo, óleo lubrificante. Ele gera o gás óleo pesado, ele gera o alcatrão. A gente sabe que a pista, né, elas são geradas também através do petróleo. Então, é um elemento rico. Petróleo é uma substância rica, por isso que ela é tão cara, porque ele gera muitas substâncias, né, muita matéria-prima a partir dela. Então, ela passa por um processo de destilação. A centrifugação é um aparelho que gira em rotação, ele roda, uma rotação de tubos que contém um sistema de sólidos em suspensão em um líquido. Eu falei na aula passada sobre o sangue, o exame de sangue. E eu vou já mostrar para vocês como é que fica, certo? Ó, com a aceleração provocada pela essa rotação, pela essa máquina centrífuga, né? Ela gera, ó, as partículas mais densas, que são as pesadas, e sedimentam bem depressa, ou seja, essas partículas mais pesadas, elas vão ficar lá no fundo do becker. Estão vendo, ó? Ele roda, ó. Você coloca o tubinho
os tubos de ensaio dentro da máquina e ela vai rodar, ela vai centrifugar. E aí ela vai ficar assim, ó, utilizado na separação do sangue em plasma sanguíneo, glóbulos brancos, plaquetas e hemácias. Estão vendo antes do sangue? Como a olho nu, ela é uma substância homogênea, porém a gente pode se confundir, porque ela não é totalmente homogênea, né? Ela é uma substância, na realidade, heterogênea, porque tem vários componentes dentro dele. Mas a olho nu eu não consigo enxergar esses vários componentes. Aí eu acho que ele é homogêneo, tá bom? Mas o sangue não é homogêneo, ele é heterogêneo. E aí, quando ele passa naquela centrífuga, o que é que acontece? Ele se separa, ó. Estão vendo aqui na imagem o plasma, 55% do total, leucitos e plaquetas, aqui, ó, bem branquinho. Até nessa imagem dá para ver o branco, ó. E os eritrócitos, que é 45% do total, que é a parte vermelha que fica no fundo, que são as hemácias. Estão vendo, ó? As hemácias ficam bem no fundo. É muito interessante esse processo de um exame de sangue. Qualquer dúvida, viu? Perguntem aí no chat, certo? Para me saber que vocês estão aí e em dúvida, tá bom? A separação magnética, gente, ó, como é que ela acontece? Às vezes ocorre a poluição do meio ambiente, isso é um problema muito sério. E aí quem acaba sofrendo são as aves, ó. Quando é derramado petróleo em meio ao oceano, né? E isso acaba respingando também nas aves, né? Quando acontece algum desastre ambiental desse tipo, o que é que acontece, ó? As aves contaminadas com petróleo são expostas à pulverização com limalha de ferro. Eu quero saber se vocês estão escutando o meu áudio. Não, né? Porque na primeira aula os meninos estavam com dificuldade, estavam travando. Certo? Me avisem se não tiverem. E aí ele diz, ó, a limalha se mistura então ao líquido e pode ser retirada com a ajuda de um ímã. O que é que acontece, ó? Essa ave, estão vendo a imagem da ave completamente banhada de petróleo. E aí vocês podem achar que eu poderia simplesmente lavar ela com água e com sabão. Isso resolveria? Não. Como é que tem que ser feito? Com a limalha, né? Como a limalha de ferro, ela é ferromagnética, o que é que eu faço? Eu banho essa ave de limalha de ferro e passo um ímã ao redor dela. E aí eu vou retirar tanto o líquido, né? Eu vou retirar tanto essa limalha de ferro como o líquido, com a ajuda desse ímã. Por quê? Porque a limalha de ferro ela é ferromagnética, ou seja, ela vai ficar impregnada no ímã. Quando eu retirar a parte dessa camada de petróleo, né, isso vai vir junto com o ímã, essa camada de petróleo que está coberta na pobrezinha da ave, que dá dó, dá pena, né, em ver a situação. Ou seja, ela estava impregnada toda no pássaro. E o que é que acontece, né? Aí eu vou ter a limpeza, né, dessa ave. O que, né, se eu fosse tentar fazer isso somente com água e sabão, não iria resolver o problema, tá bom? A catação é um processo de separação que a gente conhece, que a gente faz em casa, é um processo de separação manual, né? Ó, separa sistemas sólidos e sólidos, se baseia na identificação visual, que eu consigo ver, dos componentes da mistura posterior, né? Eu já disse que é uma separação manual. Por exemplo, no método que a gente utiliza para a limpeza do feijão, antes de colocar o feijão no fogo, eu vou catar ali o feijão, né? Vou tirar o que eu posso consumir, o que eu não posso consumir. E também, né, em empresas responsáveis pela separação da reciclagem do lixo. Ali eu vou conseguir separar material orgânico do inorgânico, vou conseguir separar o que eu ainda posso utilizar, do que eu vou precisar reciclar, né? Então, é um processo de separação por catação, manual mesmo. E a cristalização, que também é muito interessante, que é o processo de separação da água do mar, né, do sal de cozinha que chega na nossa casa,
retirada da água do mar. Como é que acontece isso? Ó? Surgimento de um sólido em uma solução por meio de evaporação do solvente. Quando eu falo de evaporação do solvente, no caso o solvente ele é um líquido, a água. À medida que o solvente ele evapora, a solução ela fica mais concentrada, ou seja, mais forte. À medida que a água ela vai se evaporar, vai ficar o quê? O cristal, né? Vão surgir. No caso, a água do mar, ela contém vários sais dissolvidos, né? O cloreto de sódio, que é o sal, o cloreto de magnésio, enfim, todos esses sais estão dissolvidos na água do mar. E aí, o que é que acontece em uma salina? Vai acontecer a evaporação lenta da água, o sal comum, que é o nosso cloreto de sódio, vai cristalizar-se antes dos outros sais, e assim ele vai conseguir, né, se separar. Estão vendo aí na imagem? É muito interessante esse processo de separação de cristalização. E aí, gente, antes da nossa aula terminar, né, eu trouxe para vocês, apesar da gente não ter o nosso atividade essa semana, porque eu vou deixar para que vocês coloquem em dias todas as atividades, tá bom? Eu vou colocar no grupo a lista dos alunos que já fizeram essa atividade, certo? Para quem não fez ainda, saber que não fez e precisa fazer até sexta-feira. Eu trouxe aqui as questõezinhas para vocês também já terem noção de como vai vir essas questões no trabalho na próxima semana, tá? E também para que vocês participem resolvendo essa questão agora. Olha o que é que ele diz na primeira questão. Observe a figura abaixo. Tá aí a figura. Tem um becker e dentro desse becker contém água líquida e contém a pedra de gelo, certo? O sistema representado acima corresponde a uma mistura homogênea com um componente em uma fase. Você acha que é? Só tem um componente aí e uma fase. B, uma mistura heterogênea com dois componentes e duas fases. C, uma substância pura com um componente e duas fases. D, uma substância pura com dois componentes e somente uma fase. Ou o item E, uma mistura heterogênea com um componente e duas fases. Lembrando que é a água, só tem aí a água e a pedra de gelo. Tem a água líquida e a água sólida. O que é que vocês acham que é o item correto aí nessa primeira questãozinha? Coloquem aí no chat para eu saber o que é que vocês estão resolvendo já dessa questão, achando que seja essa questão. Vamos. Caiane, Vitória, Gisele, Ívila, Nicole. Podem ir respondendo. Renan. Vanessa. Estou olhando o chat. Podem. Professora, eu não tenho ideia, mas eu acho que é esse item aqui. Podem chutar também, para me ver se realmente vocês vão no item correto. Nada? Vou voltar aqui para a questão. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo que a imagem, ela diz que é uma água, que é uma só substância, não tem outra substância além da água, só que essa substância, ela apresenta duas fases. A água líquida e a água em forma de sólido, que é o gelo. Então, qual seria esse item correto? O item C, uma substância pura com um componente, né? Porque só tem a água, e duas fases. Porque eu consigo ver ali, né? Exatamente, Vanessa, item C. Eu consigo ver ali o líquido e consigo ver a pedra de gelo. Então, ela é uma substância pura com um componente e duas fases. Item C é o item correto e a Vanessa acertou. Olha aqui que interessante essa. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento? Ele só quer um elemento
uma substância simples e uma substância composta, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Um elemento, uma substância simples e uma substância composta. Qual item vocês acham que seja? Coloquem aí no chat. Qual item você acha que é? Olha aqui, ó. Vamos por eliminação. Se eu vier pegar aqui, ó, essa substância composta, né? Que a gente sabe que existem 2 átomos presentes nessas substâncias compostas, ou 2 elementos, vamos ver que o item A, o oxigênio, ela não é composta. O item C, o hélio, ele não é composto. O hidrogênio aqui, ele não é composto. Então, por eliminação, a gente já tira os 3 itenzinhos. Fica o item B, que ela é composta, porque ela é a água, ó, H2O. Tem 2 elementos aqui, então ela é uma substância composta. E fica aqui, ó, o item E com o hidrogênio e o iodo, que é uma substância também composta. Só que ela quer uma substância, um elemento, uma substância simples e uma composta. Então, a gente já só fica observando o item B e o item E. Uma substância simples. Vamos ver aqui, ó, que o neônio, ela é uma substância o quê? Ela é um elemento, porque não tem mais de um átomo presente nele. O neônio, ele vai estar desse jeito aí, presente na tabela periódica, nos gases nobres. E aqui, ó, no item E, o nitrogênio, ó, o N2, ele é uma substância simples, porque tem 2 átomos de nitrogênio presentes nele. Então, aí eu já consigo identificar qual é o item correto? Sim, é o item E. Porque ó, o cloro, ele é um elemento da tabela periódica. Se você olhar lá na tabela periódica, o cloro ele vai estar desse jeito aqui. Não tem mais nenhum átomo presente nele. Então, ele é um elemento. Item correto, item E, cloro, nitrogênio e hidrogênio mais o iodo, que são um composto, tá bom? A próxima questãozinha, ela segue no mesmo embasamento nessa questão anterior. Ou o que é que ela diz? As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. Quando eu falo respectivamente, quer dizer que estão exatamente nessa ordem. 3 simples e 2 compostas, no caso, 5 substâncias. E aí, vocês acham que é o quê? Qual é o item? Qual é a opção correta? Chutem aí, digam qualquer coisa. Vitória, Vanessa, Gisele, Ívila, Nicole. Item A, Gisele foi no item A. Vamos ver o item A. Ó. Ele quer 3 simples. Estão vendo que o item A já aparece a água aqui, ó, o H2O, e a água ela é uma substância o quê? Composta. Então, já não pode, aqui o item A a gente já descarta bem de primeira, ó. A água é uma substância composta, então ela não é simples. Então, eu já descarto o item A. Tem mais alguma sugestão? C, Ivla na C, a Vanessa chuta no item D. Vamos ver o C, ó. O C, ele traz aqui o S, né, ó, que é o enxofre. Ele traz aqui o oxigênio, né? Ele traz aqui também, ó, o oxigênio 2, que no caso aqui, ó, é o átomo de oxigênio, não é isso? 2 vezes, dois átomos de oxigênio e 3 átomos de oxigênio. São substâncias simples? São, porque não tem nenhum outro elemento junto delas. Então, são 3 substâncias simples. E aqui, ó, ela traz um CH4, ou seja, um carbono ligado a hidrogênio. Então, é uma substância composta? É, porque tem 2 elementos aí. Aqui, ó, o C, o carbono ligado ao oxigênio. São substâncias compostas? São, porque tem carbono e tem oxigênio. Então, o item C é o item correto, viu? Ó, 3 substâncias simples e 2
substâncias compostas. Por que não é o item E? Porque ó, existem aqui no item E 3 substâncias simples, porém, ó, aqui ó, tem a quarta, que é um composto, e tem a quinta, que é uma substância simples. E aí ela queria outra substância composta. Por isso que não é o item E, viu? Vamos para a próxima e última, tá? Ela diz assim, ó. Quando se mistura uma pequena quantidade de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, quando eu misturo esse sal com água, tem-se a impressão de que o sal ele desaparece. Não é isso? Ele vai se dissolver nessa água. Esse tipo de mistura, na qual uma substância se dissolve em outra, é chamada de quê? É denominada de quê? E tem a suspensão bifásica, destilada, heterogênea ou uma solução? Qual é o item correto? Essa daí está dada. Eu não consigo ver. Ela é o quê? É uma substância o quê? Quando eu não consigo ver, ela é uma substância homogênea, porque ela se dissolve. Então, lá nos itens, eu já consigo descartar um. Chutem aí o que vocês acham que seja. Item E, solução. Exatamente, Vanessa. É uma solução de cloreto de sódio e água. Certo? Item E. Acertou a Vanessa, a Ívila também. Foi a Ívila, confundi. É porque eu tinha visto a Vanessa, foi a Ívila. Exatamente, Ívila. Item E. E, gente, ó, as questõezinhas de vocês estão desse jeitinho aí no trabalho, tá? O trabalho, ele vai ser por link, tá bom? Então, não esqueçam de vocês fazerem o trabalho de vocês, que é só na próxima semana, e nessa semana colocarem as atividades de vocês em dia.